Bom dia, estamos novamente aqui no Espaço INPE, numa entrevista para o quadro O Panorama em Saúde Mental. Dando continuidade ao nosso estudo sobre concursos públicos, estamos novamente com o Dr. Vinícius Reis, defensor público, sócio proprietário do Espaço MED, e hoje com a excelentíssima senhora psiquiatra, médica, doutora Angélica. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, hoje nós vamos introduzir o tema concursos públicos e farmacológicos. E eu queria, doutora, que você começasse explicando brevemente a especificidade desse tema, o uso de estimulantes e psicoestimulantes, né? Aliando aí com a questão do estudo em concursos públicos. Certo. Vamos começar falando sobre o que são os psicoestimulantes. Eles são medicações que eles têm a ação de fazer estímulo no sistema nervoso central. Então, eles promovem aumento de neurotransmissores, né? Quando a gente fala dos psicoestimulantes, a gente está falando do metilfenidato, que é o composto da Ritalina, do Concerta e da Ritalina LA, e da lisdexanfetamina, que é o composto do Venvance. E são medicações utilizadas para o tratamento do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, também para o tratamento da narcolepsia, que é um distúrbio do sono, e a gente acaba pegando também um pouquinho desse uso emprestado para algumas depressões resistentes ao tratamento. Mas o principal uso da medicação é para o TDAH. Certo. Doutor, o senhor pode nos confidencializar aí um pouquinho sobre a sua percepção em relação aos estudantes aí que almejam entrar no concurso público, né? Fazer o concurso público, na verdade, e o uso desses psicoestimulantes? Camila, acompanhando a trajetória de muitas pessoas que estudam para concurso já há alguns anos, né, e tendo como referência a minha trajetória também antes, o que eu vejo? Houve uma época em que as pessoas igualmente se preparavam para concurso público, com os mesmos objetivos, a mesma ansiedade, mas nem se falava no uso de medicamentos que aumentassem a capacidade cognitiva, de aprendizado, e tudo era muito de forma natural, né, da pessoa se fiar realmente na dedicação dela, na concentração e na disciplina para poder estudar. Hoje tem sido muito comum essa difusão do uso de medicamentos para auxiliar a capacidade cognitiva. Se é que eu posso, né, a doutora sabe a expressão técnica melhor do que eu, mas a verdade é que as pessoas querem aprender mais em menos tempo e acham que o medicamento pode auxiliar. O que eu posso dizer? Eu tenho visto pessoas atualmente que continuam tendo um desempenho brilhante sem precisar utilizar qualquer tipo de medicamento, e outras que, embora recorrendo ao medicamento, não têm alcançado os seus resultados. Então fica a pergunta, até que ponto realmente numa pessoa que não tem problema de déficit de atenção, né, esse problema biológico, orgânico, enfim, até que ponto um medicamento desse realmente faz efeito? Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. A medicação, vou pegar aqui o gancho do doutor, para a gente tentar explicar um pouquinho da fisiologia do TDAH, porque foi a partir dele que surgiu esse ditado, né, que a Ritalina, o Venvance são as pílulas da inteligência. Quem tem TDAH tem uma alteração neuroquímica, ela tem diminuição de neurotransmissores, e a gente fala de neurotransmissores, a gente está falando aí de dopamina e noradrenalina, nessa região do lobo frontal. E com isso, eles ficam mais desatentos, eles ficam hiperativos, eles ficam mais impulsivos. Quando a gente dá um medicamento, o medicamento ele causa o aumento desse neurotransmissor, trazendo para o nível normal. Então, uma pessoa que ela é desatenta, porque qualquer coisa, qualquer estímulo ambiental distrai essa pessoa, ela consegue manter uma atenção focada, uma atenção sustentada na vigência do uso do medicamento. Então, o que acontece? Esses alunos, né, o TDAH é uma doença de neurodesenvolvimento, é mais comum que a gente perceba na infância, na adolescência, mas sabe-se que
tem adultos que passaram batido, né, pelo diagnóstico, e a gente acaba fazendo o diagnóstico nessa fase da vida. Mas são situações de que a pessoa às vezes tem essa dificuldade de aprendizado por conta dessa desatenção ou porque é muito hiperativo, então não consegue ficar quieto na cadeira para sentar, toda hora está mexendo, está balançando o pé, está balançando a mão, está subindo em cima da cadeira. Então aquela criança que assiste TV e fica dando cambalhota, mexe o pé, sabe, é uma pessoa muito ativa. Ou com um padrão de desatenção, passa um mosquitinho, olha, cai um lápis, olha, ela não consegue manter a atenção sustentada. Então, quando a gente dá a medicação que nivela, né, que traz esse neurotransmissor para um nível normal, essa pessoa vira uma pessoa normal e ela consegue estudar. Então, o aluno que ele tirava nota ruim, que ele era mediano ou abaixo da média em decorrência desses fatores, toma a medicação e no primeiro comprimido, às vezes, a gente já vê diferença. Então, é um aluno que passou de mediano para baixo para cima da média, porque ele teve essa facilidade, né, porque ele voltou para o ambiente normal. O concurseiro que não tem o TDAH, ele já tem um funcionamento normal, então ele está usando um neurotransmissor em excesso. E aí a gente entra no mecanismo assim. Então, por que ele acha que ele está melhorando? É porque a medicação estimula o sistema nervoso central. Então a pessoa fica mais alerta, fica mais acordada, tem aumento de dopamina, então tem uma sensação de que não está cansado, de que se sente motivado. Mas ela não tem o potencial nenhum de aumentar a capacidade cognitiva, de aumentar o desempenho cognitivo ou de melhorar a atenção e concentração em pessoas que não têm o transtorno. Então é uma impressão subjetiva. Já foram feitos vários estudos demonstrando assim, efeito de placebo e o efeito da medicação nos pacientes que não têm TDAH, e não houve comprovação de melhor desempenho, né, de melhor desempenho cognitivo nos pacientes que usaram a medicação em detrimento do placebo. Então, assim, é uma percepção subjetiva, porque você fica mais acordado, você fica mais desperto, né? Mas isso a gente consegue com energético, com café, com outras substâncias que não são tão agressivas, né, que não têm muitos efeitos colaterais. Certo. E o senhor, doutor, consegue recordar ou trazer aí pra gente algo significativo em relação a algum concurseiro que o senhor acompanhou e que pelo uso, né, dessa substância logrou esse êxito mais facilmente? Porque embora não tenha estudos, talvez ali pela sua especificidade, né, do espaço MEG, seja possível. Tem algum olhar específico em relação a isso, algum dado? Eu conheço pessoas que usaram esses medicamentos e que tiveram êxito, assim como pessoas que tiveram êxito sem usar qualquer tipo de medicamento. Então eu não posso associar diretamente o sucesso de uma pessoa ao uso do medicamento, quando se ela não tivesse usado, poderia talvez ter alcançado o mesmo resultado ou até antes, né? A gente não sabe até que ponto o medicamento realmente beneficiou ou até prejudicou aquela pessoa. Então, é claro que isso, eu acho que tem que ser fruto de mais pesquisas, né? É algo muito novo. Agora, o que eu posso dizer? Falando como um mero observador, né? Não como um técnico no assunto, que tenho visto êxito em pessoas que não precisam disso. Aliás, se a pessoa tiver hábitos diários que favoreçam a sua concentração, o que, por exemplo? Dormir bem, atividade física, se alimentar bem, estar num ambiente adequado para o estudo na hora que essa pessoa está estudando, evitar barulho, evitar interrupção, são métodos naturais que alguém vai ter que vão auxiliar diretamente a concentração daquela pessoa. Então, eu não me julgo uma pessoa com TDAH, mas se eu for estudar num ambiente com barulho, eu vou achar que eu tenho TDAH porque o barulho vai me atrapalhar. Eu vejo que é muito isso. Então, existem formas naturais de uma pessoa encontrar o caminho para ela poder se concentrar e poder render. Certo. E me corrija se eu estiver equivocada, doutor, a ideia do espaço MEG é de fato trazer esse ambiente, né, com essas variáveis ocultas, sem que elas emerjam, sem que atrapalhe esses sujeitos, né, que estão em concentração, né? Exatamente. As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de estudar em casa, em razão do próprio ambiente doméstico, que é um ambiente
quando não é conturbado, é barulhento. Eu digo assim, ou você vai ter, às vezes, confusão, ou às vezes as outras pessoas ali estão fazendo outras atividades que vão te atrapalhar. E incrivelmente, Camila, a gente ouve relatos de pessoas que sozinhas dentro de casa não conseguem se concentrar, em razão de tantas coisas que tem ali ao redor que podem tirar a concentração, televisão, né? E às vezes ficar mexendo no celular, enquanto num ambiente, por exemplo, de uma sala de estudo, né? Até o fato de você ver outras pessoas concentradas em busca de um objetivo, isso influencia para que a pessoa também, né, se sinta estimulada a se concentrar. Então, a ideia do Espaço MEG é, as pessoas que nos procuram, via de regra, o relato é: não consigo estudar porque meus filhos não deixam, porque o meu cônjuge não deixa, porque em casa eu não consigo, porque o meu vizinho faz barulho. Esse é o relato das pessoas. Então, é exatamente isso. Um ambiente adequado faz toda a diferença. Doutora, sobre essa relação com outras possibilidades, né, de melhorar esse cognitivo, enfim, gostaria que a senhora falasse um pouco mais, né, de quais as outras áreas, quais as outras potencialidades que possam ser desenvolvidas sem que se recorra, né, à farmacologia, principalmente essa farmacologia que não tem um cunho diagnóstico estabelecido, né? Acho que o doutor Vinícius aí já pontuou bastante coisa que interfere, né, na qualidade do estudo. É importante frisar assim, que o estudo, né, principalmente para o concurseiro, a gente não está falando de uma coisa que vai ser agora, né? A gente está falando de um estudo que provavelmente vai ser por anos, por meses. Então, a gente está falando de uma coisa, de certa forma, a um longo prazo. Para isso, não dá para a gente recorrer a opções que resolvem o agora. Eu não vou varar a noite estudando para fazer a prova no outro dia, eu vou fazer a prova daqui a um ano. Então, assim, eu preciso manter uma homeostase corporal, um equilíbrio corporal, para que tudo vá funcionando de forma que eu tenha qualidade do meu estudo. Então, eu preciso de quantidade de horas de sono reparador, e aí sono é uma questão muito pessoal. Tem gente que dorme 6 horas e fica bem, tem gente que dorme 8 horas e fica bem. Então é importante que a pessoa tenha esse autoconhecimento sobre quantas horas de sono são necessárias, e a gente está falando de sono em bloco, não de sono pingado. Quantas horas de sono em bloco são necessárias para que eu acorde descansado, porque isso interfere na qualidade do estudo. Durante o sono é onde a gente faz a consolidação da memória. Então, tudo que eu aprendi durante o dia, eu vou armazenar, eu vou fixar durante o sono. Se eu não tiver um sono bom, eu não vou reter essa informação. Então, eu vou estudar horas e não vai render. Amanhã eu já vou esquecer tudo. Então, eu preciso de boa qualidade de sono, eu preciso de uma boa alimentação que tenha selênio, zinco, eu preciso de uma quantidade de vitamina D boa, porque isso interfere na nossa energia. Então, assim, a gente precisa estar em equilíbrio com essa questão hormonal, com essa questão dietética. A atividade física é um grande fator, assim, importante, né? Um grande fator de estímulo para o estudo, porque quando você pratica atividade física, você tem aumento de endorfinas, aumento de serotonina, e com isso também tem um aumento do BDNF, que é um fator de neuroplasticidade cerebral. Então, a atividade física promove, né, esse bom funcionamento cerebral. São uma soma de coisas, né? Então, tem que equilibrar tudo. E programação, né? Então, qual hora do dia eu rendo mais? Né, tentar promover um ambiente propício, né, um ambiente sem distratores externos, com boa iluminação, uma cadeira confortável, que são coisas que interferem a longo prazo na qualidade. Quando a gente fala do uso do medicamento nos concurseiros, é basicamente assim um tiro no pé, porque ele está usando uma medicação que é muito estimulante e que às vezes pode até atrapalhar a qualidade do estudo, porque interfere na arquitetura do sono, pode causar essa interferência. É um paciente que não tem conhecimento sobre o medicamento, então ele nem sabe certo que horas tomar, quanto tempo o remédio dura no corpo. Esses são fatores que a gente analisa na hora da prescrição, né? Então, assim, se a pessoa acha que tem um benefício
e que o uso do medicamento foi muito milagroso na vida dela, foi porque provavelmente ela é um TDAH que passou despercebido. Porque se ela não for TDAH, o único efeito que ela vai ter vai ser esse estímulo de alerta. Né? Não vai ter esse desempenho cognitivo e pode até atrapalhar, como eu falei, atrapalhar a arquitetura do sono, pode causar problemas de humor, então crises de ansiedade. Para quem já é ansioso, piora, para quem não tem, pode causar taquicardia, pode causar arritmia cardíaca. Então são fatores que atrapalham, né? Atrapalham a qualidade do ensino, do estudo. É muito importante o que a doutora Angélica falou, porque a gente acompanha também pessoas que querem dormir menos para poder estudar mais, achando que com isso vão aprender mais. E eu digo assim, de às vezes fazer uma redução abrupta, de uma hora para outra, da quantidade de horas de sono que tem. A pessoa acostumou a vida toda a dormir 8 horas e agora que ela estuda para concurso, ela quer dormir 5. É uma diminuição abrupta, né? Radical do número de horas de sono. E aí o que acontece? Ela associa o aprendizado somente às horas que ela está estudando, mas ela não vê que esse aprendizado é um processamento na mente, que exige fatores externos, né? Externos ao próprio estudo. Então, essa redução é muito perigosa. E a doutora sabe melhor do que eu, né? Existem estudos que demonstram que o seu cérebro processa as informações quando você está dormindo. E, obviamente, se você tem um período adequado do seu sono, esse processamento da memória, essa consolidação da memória vai ser mais efetiva. Mas aí também a pessoa não vai dizer, não, então agora eu vou dormir 12 horas para meu cérebro consolidar. Não, mas aí ele não vai ter o que consolidar, que não está sobrando tempo para você estudar, né? Se você está dormindo 12 horas, não vai ter nem o que estudar para poder... Então, é saber esse equilíbrio. Eu penso que se uma pessoa ela se sente bem dormindo 7 ou 8 horas, se isso foi o costume que ela adquiriu ao longo da vida, ela pode manter isso durante a sua preparação, estudando menos horas e aprendendo mais por estar com o corpo e a mente saudáveis. Então eu vejo dessa forma. Era bem que a gente falava no nosso primeiro vídeo, né, em relação a essa tomada de decisão, né, que ela tem que ser eficaz. E também desconstruir, né, doutora Angélica, essa questão de um corpo como uma máquina, um corpo que ele a gente só alimenta, né, a gente faz a terapêutica corporal é muito diferente de uma máquina, né, isso já foi refutado aí pela ciência, mas ainda passa um pouco no imaginário popular, né. E assim, o concurseiro, ele normalmente, ele estuda, ele trabalha, né? E aí ele tende a isso, ele tende a situações imediatas, como por exemplo o medicamento, para tentar burlar essa questão, né? Meu corpo tem que ser uma máquina, eu tenho que dar conta de tudo. Então assim, se você tem uma rotina de trabalho muito pesada e que mesmo assim você tem só, vamos supor, o período da noite, trabalho de dia, estudo de noite, às vezes você apelar para a medicação ou para outras substâncias para ficar acordado e diminuir a quantidade de sono, o seu rendimento não vai ser tão bom. Então, às vezes, é melhor você se programar e aumentar o tempo de estudo. Então, em vez de estudar para o concurso 1 ano, eu vou estudar 1 ano e meio, vou estudar 2 anos, de forma que eu entenda que meu corpo não é uma máquina e que eu vou ter um estudo de qualidade. Porque é uma impressão subjetiva. Apelar para o uso das medicações é uma impressão subjetiva de que está dando certo. E os estudos mostram isso. Perfeito. O que preocupa também é que a gente está falando aqui de um público que é um público que estuda para concurso, querendo uma qualidade de vida para o futuro, um salário melhor, um salário às vezes muito melhor. A pessoa às vezes nem tem salário quando está estudando, né, para poder ganhar bem no futuro. É uma época, geralmente, para a maioria das pessoas que estudam, de escassez financeira. E esses medicamentos custam caro, né? Não são coisas assim acessíveis para uma pessoa de baixa renda, no caso. Mas acaba que, no meio dos concurseiros, a pessoa vê um outro que tem uma condição melhor tomando, quer tomar também. Se ela for no original, vai gastar muito dinheiro, né? Aquele que é vendido legalmente e tudo. E às vezes não consegue a medicação porque não tem o diagnóstico. E não tem o diagnóstico.
Aí a pessoa recorre a um mercado paralelo que ela não sabe o que ela está adquirindo, se realmente é o medicamento, ainda tem esse problema, além do medicamento poder fazer mal, ela pode adquirir algo que é falsificado e que é até pior do que seria o medicamento, ou um placebo, ou uma farinha que não tem efeito nenhum, vai gerar um efeito apenas psicológico da pessoa achar que ela está mais concentrada e tal, mas na verdade aquilo não é nada. Então tem esse perigo, né, de recorrer para algo ilícito, não saber o que está comprando e no longo prazo isso ser muito pior para aquela pessoa. Os originais já têm uma questão de uma possibilidade ali de eventos adversos, né? Da própria questão psicofarmacológica, né, doutora? Que são os efeitos colaterais, né? E me parece, trazendo essa questão que o doutor Vinícius trouxe, um perigo ainda maior, né? Porque eu tenho outros eventos, outros fatores que eu não faço nem ideia, né? Porque foi nesse mercado paralelo, né? Sim, primeiro que você está comprando uma substância que você nem sabe o que tem dentro, né? Então, assim, não tem nem como prever quais são os efeitos daquilo que a gente não sabe nem o que é. Tendo em vista os efeitos colaterais dos psicoestimulantes de uma forma geral, a gente rastreia, por exemplo, antes da prescrição, problemas cardiológicos, né? A gente analisa questões de humor, se a pessoa tem propensão a doenças que causam psicose, porque o medicamento, se a pessoa tiver uma propensão, pode desencadear surtos psicóticos. Então, são situações que a gente rastreia, a gente avalia, né, os riscos, os benefícios da medicação. E aí a gente tem a indicação, né, do tratamento, porque a pessoa já teve comprovação de que tem benefício com o uso da medicação. Agora, o paciente que faz uso e que não tem, ele está mais sujeito a esses efeitos colaterais, principalmente a uma dependência psicológica do remédio. Eu já ouvi muito relato de pacientes que falam assim, nossa, eu tomo um comprimido de Ritalina de manhã e eu consigo estudar o dia inteiro. É um efeito subjetivo, como é que você consegue estudar o dia inteiro com uma medicação que fica no corpo cerca de 3, 4 horas? Né, que tem uma meia-vida de 3 a 4 horas. Então, é assim, quando a pessoa usa o medicamento, ela acaba se propondo a fazer aquilo. E ela não está estudando porque ela está tomando medicamento, ela está estudando porque ela se propôs a fazer isso. Né? Então, tem muito disso. A longo prazo, o que a gente mais percebe do uso, né, de efeito colateral assim, em relação ao uso não terapêutico é a dependência psicológica, principalmente. Para quem faz padrão de uso aditivo, que é aquele padrão de abuso, pode causar dependência física. E os efeitos colaterais assim, que a gente mais vê, que são atrapalhar a insônia, né, o sono, então causa insônia, atrapalhar a arquitetura do sono, pode causar diminuição do apetite, arritmia, aumento da frequência cardíaca, pode piorar a hipertensão, pode piorar a glaucoma. Então, o uso, ele é um uso feito com prescrição médica, com a avaliação médica, por conta disso, que são todos esses fatores são analisados em consulta. Inclusive, doutora, é interessante porque tem gente que compra o medicamento, a cápsula, isso eu já ouvi falar, tá? Que a pessoa vai, ela parte a cápsula, né? O cara vira um químico. Manipula, né? Vira um químico. Manipula. Não, esse pouquinho aqui eu deixo de manhã para sobrar para de tarde. Nem sabe o que está fazendo, E entra nessa, né? E os outros imitam, vão lá, fazem a mesma coisa. No longo prazo, né? Eu acho que tem muito de um efeito manada que a gente chama, que é, por exemplo, o meu concorrente toma, e aí a impressão é, se eu não tomar, eu tô ficando para trás. E aí, às vezes, a pessoa toma, tem todos esses efeitos colaterais que eu falei, mas ela tem a impressão de que eu preciso tomar, porque meu concorrente está tomando. Então, assim, é efeito manada. Quando um toma, o outro vai tomando e indica para o outro que também toma, e aí, de repente, tá todo mundo tomando. Eu acho que mais ou menos foi isso que aconteceu, que esse meio se difundiu. Porque não tem comprovação científica nenhuma de que há melhora do padrão cognitivo ou melhora do desempenho nas pessoas que não têm TDAH. Então, não faz sentido usar, né? Não faz sentido correr o risco desse uso com esse tanto de efeito colateral sem estar assistido. É preciso ficar claro que a nossa conversa aqui, nem de longe,
é para falar mal dos medicamentos que são avanços da ciência louváveis, né? Uma pessoa que tinha TDAH há 50 anos, ela não conseguia desenvolver as atividades adequadamente porque não existia remédio para isso. Hoje a gente tem esses remédios e a gente precisa valorizar muito isso. A ideia aqui é, se você não tem problema, se isso não foi diagnosticado, não use, porque isso pode te fazer mal, e não é no futuro não, pode te fazer mal agora, porque outro pensamento errado, né, que eu vejo às vezes com quem estuda, não me importa que eu me ferre agora, o que eu quero é passar, e aí depois eu resolvo o meu problema quando eu já tiver com dinheiro no bolso. Não. Depois, quando você tiver com o problema, mesmo com dinheiro no bolso, vai ser muito complicado para resolver uma coisa que você poderia não ter arrumado esse problema, né? Então, assim, e pensar também que a nossa vida é agora, claro, não, eu estou estudando para o futuro, beleza, mas você precisa ter qualidade de vida hoje, agora. Você não pode ficar pensando só numa qualidade de vida futura que você nem sabe se vai existir. Ou se der errado, se você vai conseguir reverter, né? Então, é isso, tenha uma vida saudável hoje, que as coisas vão acontecer e você vai continuar saudável, é o que eu acho. E resgata bastante essa sua fala, né, doutor, em relação ao nosso primeiro bloco, né, o primeiro vídeo, falando exatamente dessa desconstrução que o sujeito faz para estudar para concurso, quando ele diz que depois eu faço essa intervenção em saúde, né, eu preciso me garantir agora. E eu achei muito interessante quando o senhor pontuou, não, mas a sua vida também é agora. Você não pausa um aspecto da sua vida para dar play depois lá mais para frente, né? Você também está vivendo, isso também é vida, né? E para a gente conseguir fechar essa temática, doutor, em relação ao uso de fármacos, e principalmente esses psicoestimulantes, né? Eu vejo que é um questionamento que permeia bastante, né, essas pessoas, os sujeitos, até inclusive quem tem o próprio diagnóstico de TDAH, né, sobre a continuidade ou não desse medicamento, como que isso depende da especificidade de cada sujeito, é uma terapêutica individualizada, ela acontece de uma forma mais genérica, como é esse uso, doutor? Então, os pacientes que têm o transtorno na fase, né, na infância e na adolescência, normalmente a gente usa a medicação quando o paciente vai precisar de muitos estímulos, principalmente de aprendizado. Então, a gente costuma usar a medicação de segunda a sexta, a gente pode parar um medicamento sábado e domingo, que essa criança não vai ter estímulo, né? Ou às vezes é hiperativa, mas a hiperatividade não atrapalha, né? Vamos supor assim, o final de semana. Então a gente consegue manter isso. Tem crianças que às vezes a gente não mantém a medicação nas férias, né? Então assim, a medicação ela vem para ajudar. O prejuízo está sendo o quê? Desempenho acadêmico, desempenho, né? Ou outras coisas. Então a gente usa a medicação a nosso favor naquele ambiente que a criança precisa daquela atenção ou daquele controle da hiperatividade. O paciente adulto, normalmente ele tende a usar cada vez menos a medicação, porque ele consegue perceber por meio de coisas comportamentais, de ações comportamentais do próprio dia a dia dele, a manejar as coisas do transtorno. Então é muito comum a gente ouvir do paciente assim, doutor, eu consigo ficar sem a medicação para trabalhar, mas aí se eu tiver que apresentar um projeto no trabalho, se eu tiver que estudar alguma coisa do trabalho, se eu tiver que fazer uma aula ou qualquer coisa assim, eu preciso da medicação, porque aí eu preciso realmente focar naquilo. Né? Mas no dia a dia eu estou conseguindo levar sem a medicação. Aí a gente fala assim, ok, a gente utiliza a medicação para aquele momento que a pessoa precisa. Porque diferente dos pacientes que não têm TDAH, nos que têm TDAH a gente quase não vê dependência, né? Porque a gente nivela o nível desse neurotransmissor para um nível normal. Então a gente não tem esse padrão de dependência, diferente do paciente que não tem TDAH. A gente cria uma dependência psicológica, dependendo do padrão de uso até física. Certo. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade passa por questões, esse diagnóstico, né? Passa por questões orgânicas, as questões dos neurotransmissores e também por questões de comportamento, né? Comportamental, esse comportamento que vai ali direcionado na escola, na família, né? Sim, a gente percebe assim, a doença é uma doença genética, né? Já foi comprovado isso, que ela tem base genética e ela é neuroquímica, com essa alteração de neurotransmissores, mas a gente
traz a nosso fator, a nossa ajuda, né, ajuda no tratamento desses fatores comportamentais. Então, ao passo que a criança vai crescendo, né, vai virando um adulto, ela consegue perceber o que ajuda, o que piora o transtorno. Então, ela consegue manejar isso. E aí me parece, né, doutor Vinícius, que esses estudantes que vão atrás desse diagnóstico ou do próprio uso desses psicoestimulantes tem uma base de olhar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apenas por esses mapeamentos comportamentais, quer dizer, a desatenção ou não foco, mas se esquece que existem outras questões que alocam ali esse sujeito nessa especificidade diagnóstica, né? Às vezes a pessoa associa um mau resultado numa prova ou um período de maus resultados a um autodiagnóstico de TDAH, né? A própria pessoa, por não ter alcançado o objetivo dela, associa isso a um déficit de atenção que ela mesma acha que tem. E existem várias questões aí, Camila. Primeiro, os resultados demoram para acontecer, mesmo para uma pessoa inteligente, mesmo para uma pessoa que pode ser considerada acima da média em termos de capacidade cognitiva. Então a pessoa tem que entender isso, que não é de um dia para o outro que ela vai alcançar o objetivo dela. E se ela, por meio de caminhos naturais, fatores naturais, mantiver uma rotina, ela vai conseguir alcançar níveis de concentração de uma forma natural, sem precisar de qualquer medicamento. E eu não estou falando aqui, para uma pessoa normal, o medicamento não vai melhorar. A doutora deixou claro que, principalmente num longo prazo, imagina, a gente na nossa primeira conversa falou que pessoas estudam 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes 10 anos. A pessoa consegue imaginar ela ingerindo o medicamento durante 5 anos, durante 10 anos, o que pode acontecer no futuro ou ainda durante a preparação dela, né? O efeito colateral que pode ocorrer ainda durante a preparação, que pode inclusive prejudicar a própria preparação. Então, para mim ficou muito claro, né, com os esclarecimentos da doutora Angélica, não tem diagnóstico de déficit de atenção, não tome medicamento, busque por meios naturais aumentar a sua capacidade de concentração, que você vai conseguir. Perfeito. Bom, pessoal, nós encerramos hoje o quadro do Panorama em Saúde Mental, lembrando sempre da importância da tomada de decisão consciente em relação aos pontos específicos de decisões da sua vida, lembrando também a importância, cuide da sua saúde mental. Obrigada. O Panorama, experiência além da notícia.